Que ora, pessoas lindas! Eu queria agradecer pelas pessoas que viram o vídeo anterior e resolveram voltar o seu pensamento para coisas boas, né? Voltar o seu pensamento para analisar as coisas de uma maneira diferente, quem sabe até fazer parte de alguma coisa que realmente traga luz. Em todo momento da nossa vida, a gente se depara com coisas para fazer a gente refletir. E eu aprendo muito falando. E não sou só eu, né? Sempre o que a gente fala serve mais para nós do que para qualquer mais do que para qualquer um à nossa volta. E eu tava... A oportunidade de aprendizado é todo dia, ainda mais quando você tem uma criança, e eu entendo que você tem que passar esse conhecimento, né, para a próxima geração da melhor maneira possível. Eu vou tentar falar aqui como é que foi a nossa conversa, mas não exatamente como eu falei pro meu filho de 3 anos de idade, porque vocês têm mais que isso, né, então eu posso falar de uma forma mais elaborada. Mas a gente tava lendo esse livrinho do Rainbow Fish, de um peixinho muito lindo. Rainbow Fish é um peixinho arco-íris. E vamos ver o que a gente aprende com isso. Existia o Rainbow Fish que era colorido e brilhava. Ele brilhava, prestem bem atenção. Pode ser extremamente perigoso brilhar. E os outros peixes à volta dele, apesar de serem peixes bonitos, eles não tinham exatamente esse brilho. Tinham cores diferentes, formatos, inclusive, bonitos, mas não em si brilho. Aí um dia, um dos peixinhos resolveu chegar pro Rainbow Fish e pedir uma das escamas brilhosas dele. Só que, no livro, eles descrevem o peixe bonito e brilhoso como também arrogante. Então, ele se vira e fala assim, você tá louco? Sai daqui. E os peixes se assustam com a arrogância dele. E a partir desse dia, os peixes não querem mais saber de admirar ele. Os peixes não querem mais saber de chegar perto dele. E ele começa a sentir essa falta de pertencimento. E se sente sozinho. E não se sente amado mais. Aí ele se depara com a Estrela do Mar. E a Estrela do Mar fala assim, olha, eu não posso te ajudar, mas eu sei, eu conheço um sábio, o polvo. Vai lá na caverna, passe pelas montanhas, desça, dê 3 giros, uma pirueta, e você vai encontrar uma caverna com um polvo muito sábio que ele vai poder te ajudar. Ele faz toda a jornada dele até chegar ao polvo, e quando ele chega no polvo, o polvo é muito misterioso. E o polvo aparece das sombras e fala pra ele assim, que se ele der uma das escaminhas brilhosas dele pra cada um do cardume dele, ele vai encontrar felicidade. E ele fica horrorizado, mas meu Deus, é o que faz eu ser eu? Se eu der um pedaço de mim para cada um, como fica a minha identidade? O que serei de mim, da minha beleza, de quem eu sou? Ele nasceu assim. Isso é dele. Ele não foi lá e tomou de ninguém. Isso é dele. Ele conquistou, digamos assim, né? Ele se questiona e ele pensa, aquilo é difícil para ele se desfazer de quem ele é, da sua identidade, mas chega um momento que ele não tem o que fazer. A solidão, ela é grande. E ele começa a se desfazer de si mesmo para receber essa aceitação. Ele dá uma escaminha para cada um dos peixinhos à sua volta. E daí, de repente, quando ele percebe, ele só tem uma sobrando. E ele olha e cada um dos amiguinhos dele tem uma também. Então todos agora, a partir desse momento, começam a ficar iguais. Ele tem uma, ele tinha todas. Agora todo mundo tem uma. E eles brincam, e ele é aceito, e eles voltam a olhar para ele com carinho e agradecimento. E ele fica feliz. Porque agora ele tem amigos. E daí, chegando no final do livro, eu olhei pro meu filho e eu pensei, meu Deus, o pensamento de esquerda
se infiltra em absolutamente tudo, até nos livros infantis. E como que a gente luta contra isso? Que a gente só percebe que o pensamento tá lá depois que a gente olha pra ele, né? E que tem consciência, senão você pode concordar com o livro e achar que é isso mesmo. Eu falei pra ele, filho, esse livro traz uma mensagem, mas ela não é uma boa mensagem. A mamãe vai falar pra você uma mensagem melhor, baseada nessa história. De novo, não vou falar como se vocês fossem 3 anos de idade, eu vou falar como eu entendo isso. Muitas vezes na nossa vida, a gente vai se deparar com uma situação em que tudo aquilo que de lindo que faz a gente ser a gente vai causar inveja. Esse brilho, ele vai causar incômodo nas pessoas. Mas esse brilho é teu, ele faz você ser você. E daí você percebe que para você se encaixar naquele contexto que você tá, você tem que se apequenar. E você tem que se dilacerar. E você tem que espalhar. De alguma forma você tem que se diminuir para você fazer parte daquilo ali. Senão você vai encontrar repulsa, você vai encontrar exclusão. E claro que esse livro pinta o Rainbow Fish, o peixe lindo, como soberbo, como uma pessoa não boa, como um peixinho não bom. Porque é isso que eles querem que a gente acredite. Que todas as pessoas que têm alguma coisa, além delas terem que se desfazer delas e dividir e se diminuir, elas não são tão boas assim, não. O belo não é bom. O bonito não é bom. Brilhar é péssimo. E não é de hoje que essas histórias estão circulando no nosso mundo, minha gente. Eu assisti já uma palestra da professora Anete Guimarães que ela fala do pirilampo e da cobra. E é a mesma questão do brilho, já lá. Enfim, eu falei pra ele, filho, não, vou falar pra você. Toda vez que você se afasta de uma coisa que pede pra você se diminuir, pra você caber ali, você não se afasta loucamente e some no espaço infinito, rodando, flutuando, e acabou, é o teu fim. Você sempre se encosta em alguma outra coisa. A gente tá cercado de bolhas, a gente tá na nossa bolha e quando a gente sai dela tem outras, muitas à nossa volta. Dependendo da nossa vibração e da nossa coragem de se afastar daquilo que pede a tua morte parcial, você se encosta em alguma outra coisa e daí você olhe. Porque o universo com certeza vai estar te colocando perto de alguma outra bolha que ressoa muito mais com você. E você pode se encontrar com uma bolha de pessoas brilhosas, um cardume total de Rainbow Fish, ou até mais lindo ainda que você nem imaginava que existia aquele tanto de beleza. E você olha e fala, uau, pera lá um pouquinho, aqui ninguém exige que eu tire nada porque todo mundo é bonito. E eu ainda tenho a oportunidade de olhar para coisas ainda mais lindas. E quem sabe eu não consigo conquistar isso também. Aí a gente entra naquela parte que fala, mas o branco nasce branco. Eu não tenho como me embranquecer como Michael Jackson fez, ou a Hilton do Brasil faz. Nem sempre é isso. A gente pensa sempre na coisa mais idiota, né? Trocar de pele. A gente não leva em consideração todo esse brilho que a gente pode ter de outras maneiras, né? Não são só pessoas brancas que são privilegiadas. Tem gente que nasce sem perna e brilha muito. Tem gente que perde perna e brilha muito. Tem gente que não nasce tão inteligente, mas conquista a sua inteligência e o seu raciocínio lógico, busca, né, esse conhecimento e fica lindo. E daí tem muita gente que vem e fala, isso que você traz de conhecimento,
ele é opressor. Opressor. Poxa, mas eu tô crescendo tanto, eu tô tão melhor com isso e eu tô podendo espalhar isso. Não. Todo mundo aqui pra baixo. Esquerda, todo mundo aqui pra baixo. No limbo. Não deixe seus filhos acreditarem que eles precisam se apequenar dessa maneira pra fazer parte de alguma coisa. Nem acredite isso você. Todo mundo já deve ter tido uma história que precisou se diminuir pra caber. E se sentiu, percebeu naquele momento que tava fazendo a coisa errada. Mas depois se acostumou, porque o cocô quentinho, né, é legal. Sejamos corajosos pra gente se afastar daquilo que pede que a gente seja menos, pra gente se aproximar daqueles que nos impulsionam pra cima, pro mais, pro belo, pro lindo. A gente sabe o que é bonito, minha gente. Não é relativo. Você chega num lugar bonito, uma praia bonita, você olha, você vê a beleza naquilo. Você vai pra um lixão, você vê a feiura naquilo. Vamos parar de relativizar. Vamos parar de ser pequeno, vamos parar de ser covarde. É difícil, não é fácil. Eu tô aqui falando pra mim, não tô falando só pra você, não. Eu já me apequenei muito, eu já me diminui muito pra caber nas bolhas que estavam perto de mim. Paguei um preço alto. E espero ter a sabedoria de não fazer de novo. Sabe, chega um momento que a pressão, ela não é só psicológica, ela é física também. E a gente precisa se unir nessas bolhas lindas pra gente encontrar essa luz e não se render às trevas. As pessoas estão começando a se manifestar. Se manifeste também. Não sei, não precisa ser falando. Tem gente que tem mais... se sente melhor falando, mas... olhe o belo, comente o belo, faça parte do belo, se incline pro belo, pro bom, pro bonito, pra fala bonita, pra se vestir bonito, pra se sentir bonito, pra ter amigos que são bonitos. Não tô falando só de beleza física, eu tô falando aqueles que acrescentam, aquelas pessoas. Talvez você nunca se deparou com ninguém assim, mas então... tem trabalho aí pra ser feito. Vamos trazer à tona, tá? Nem todo mentor, nem todo influencer te leva pro caminho bom. Você pode estar se enchendo de coisa ruim e indo cada vez mais pro fundo e achando que aquilo é bom, que tá certo, porque tem gente que tá falando e você não percebeu que tem sempre alguém falando sobre alguma coisa. Não é porque tem um influencer falando e tem um monte de gente aplaudindo que tudo que ele fala é bom. Olha aonde essas pessoas, a base dessas pessoas, olha onde é que elas estão se fixando, olha a base, não sei o que falar. Olha os frutos. Presta atenção na incitação de ódio. Presta atenção o quanto algumas pessoas só querem elas estar lá. Sei lá, cara, nem sei o que dizer. Só sei que a batalha é grande, é diária. É todo dia, é um livrinho, é uma situação. É um amigo que você tem que se desvincular para poder alcançar algo melhor. E é o trabalho. Vamos fazer o trabalho. Vamos fazer o trabalho. Bora lá?